Este é um vídeo sobre o papel do ECG e a sua interpretação, o que alguns autores chamam de 10 passos. A primeira coisa que você precisa saber é que o papel de registro do ECG ele é quadriculado e milimetrado. Isso significa dizer que cada quadradinho tem 1 milímetro, tanto na vertical quanto na horizontal. No eixo horizontal, a gente mede o tempo. E no eixo vertical, a gente mede a diferença de potencial, que é a amplitude, que é calculada em milivolts. Uma outra informação importante é a velocidade de deslocamento do ECG, a velocidade com que o ECG é feito. E essa velocidade é de 25 milímetros por segundo. E eu sei lá porquê, essa é uma informação que eu sempre lembro, mas eu nunca consigo lembrar quanto que vale cada quadradinho. Então, eu faço um cálculo. Eu uso 25 milímetros por segundo, então eu sei que 1 segundo eu tenho 25 milímetros. E fazendo a conta, eu sei que 0,04 segundos é igual a 1 milímetro. E como eu te disse, cada quadradinho tem 1 milímetro. Como na parte de baixo é o tempo, então eu sei que cada parte de baixo é 0,04 segundos. Isso significa que a cada 5 quadradinhos, eu vou ter 0,2 segundos. Isso é importante porque quando a gente olha no papel do ECG, a gente sempre tem a cada 5 quadradinhos uma marca mais forte. Então, essa acaba sendo a medida que a gente vai mais usar, como eu vou mostrar para você agora, ó. E aí, voltando para o nosso papel milimetrado base, a gente tem que a cada 1 milímetro na vertical, a convenção é 0,1 milivolts, porque eu te falei que na vertical a gente mede a amplitude, que é em milivolts. E agora que você já sabe de tudo isso, a gente vai para o ECG em si. Então, cada ciclo no ECG, ele vai ser composto por uma série de ondas de complexos e segmentos. Então, a gente tem a onda P, o segmento PR, os dois juntos formam um intervalo PR. Em seguida, a gente tem o complexo QRS. Logo depois dele, o segmento ST e a onda T. E aí, de Q até T, a gente tem um intervalo, que é o intervalo QT. E aí, em alguns casos, a gente pode ter a onda U. Então, agora a gente vai para a interpretação do ECG em si. E para isso, a gente usa 10 passos. O primeiro passo é verificar se o ritmo é sinusal. Isso significa ver se o ritmo está vindo do nó sinusal. Se você não souber do que eu estou falando, tem um vídeo aqui sobre os caminhos do impulso elétrico, recomendo que você assista. E o segundo passo é calcular a frequência cardíaca. Do terceiro ao 9º passo, o que a gente vai fazer é olhar onda, segmento, complexo, um a um, na ordem, basicamente, que eles se apresentam no nosso ECG. E o último passo, que é o 10º passo, é apenas dar o diagnóstico. Então, eu vou passar por cada um desses passos e aí vocês vão vendo como é que funciona. Para você poder entender como que se verifica se o ritmo é sinusal, é preciso que você saiba os caminhos do impulso elétrico e o que são as derivações. Para isso, eu tenho 2 vídeos nesse canal que eu recomendo que você assista. Então, partindo do pressuposto que você já assistiu esses vídeos e já sabe tanto o caminho que o impulso elétrico faz no coração, quanto o que são as derivações, como elas são montadas, os referenciais e tudo mais, fica muito fácil ver se o ritmo é sinusal ou não, sem decorar. Então, o impulso ele é gerado no nó sinusal, vai primeiro para o átrio direito, depois para o átrio esquerdo, e a partir disso a gente gera uma resultante. E aí, eu queria que você lembrasse de algumas derivações. A derivação D1, a D2 e o AVF. Porque se você olhar para essas derivações, elas estão bem próximas ao que acontece no átrio, quando eu tenho a geração do sinal pelo nó sinusal. Então, lembrando que as derivações são olhinhos que veem o que está acontecendo, se eu colocar essas derivações no meu átrio, no meu coração, eu vou estar vendo, D1 vai estar vendo a seta que veio do átrio esquerdo, D2 vai estar vendo a resultante e o AVF vai estar vendo tanto a resultante quanto o que vem do átrio direito. E o detalhe é que todos eles estão vendo a ponta da seta. Então, em D1, D2 e AVF, a onda P ela é positiva.
E é isso que determina se o ritmo é sinusal. É a presença de onda P positiva nas derivações D1, D2 e AVF, precedendo o QRS. E alguns autores falam que é a onda P negativa em AVR, mas aí também é só você fazer a mesma correlação e você vai chegar lá. Agora, então, vamos pro passo 2, que é calcular a frequência cardíaca. Para isso, tem muita gente que usa uma fórmula, que é 1.500 dividido por RR. O que eu vou fazer aqui é te ensinar de um jeito que você não tenha que decorar a fórmula. E eu também só vou ensinar uma única forma de calcular a frequência cardíaca, mas existem outras. De repente, mais para frente, eu faço um vídeo mostrando quando o ritmo é regular, quando é irregular. Por enquanto, esse jeito que eu vou mostrar, ele é suficiente para você resolver a maioria dos ECGs. E a primeira coisa que você tem que saber é que a frequência cardíaca, ela tem uma unidade que são batimentos por minuto. Eu gosto muito de saber as unidades das coisas que eu estou calculando, porque isso me permite fazer algumas extrapolações. Por exemplo, eu sei que batimentos está na parte de cima da fórmula. Então, sabendo que um batimento vai ser um ciclo cardíaco, se eu pegar duas ondas consecutivas, eu sei que eu tive um batimento. Então, eu posso pegar duas ondas P consecutivas ou dois complexos QRS consecutivos, que no final das contas é o mais fácil, é o que a gente mais usa. Porque como ele tem uma ponta, eu consigo saber exatamente a distância de um para o outro. Então, eu vou medir a distância de R a R. Eu vou extrapolar falando que isso é um batimento. E é o que a gente faz normalmente. Para parte de minutos, que é a parte de baixo, eu posso usar a velocidade que corre meu ECG. Então, 25 milímetros a cada segundo. Só aqui tá segundo embaixo, eu preciso de minutos. Então, o que eu faço? Eu converto segundos em minutos. Então, 60 segundos é 1 minuto. Eu acabei de fazer a conta, que me deu 1.500 milímetros por minuto. Então, o que a gente vai fazer agora é te ensinar a juntar todas essas informações e calcular sua frequência cardíaca. A frequência cardíaca a gente olha normalmente no D2 longo, que é aquele lá embaixo. E aí, a gente vai fazer o que eu te falei. Você precisa saber o batimento, você vai olhar de R a R. E aí, tente escolher sempre um R que dá certinho numa linha, sabe? Numa linha grossa, porque isso fica mais fácil para você contar depois. E lembre-se que a cada uma linha grossa, eu tenho 5 quadradinhos. Então, eu conto as linhas grossas e aí eu sei que tem 5 quadradinhos dentro. Esse daí que eu escolhi, por exemplo, deu 5, 5, 5. E aí, o último não tá exatamente na linha, ele tá um pouquinho antes. Então, 4,5. Eu escolhi 4 para arredondar. Então, eu sei que a distância de R a R, que é um batimento, no meu caso aqui, vai ser 19 quadradinhos, ou seja, um batimento é igual a 19 milímetros. E aí, eu acabei de conseguir a parte de cima da fórmula, que é batimento. Só que embaixo está milímetros, eu preciso de minutos. Aí, eu vou lembrar do que eu tenho que tem milímetros e minutos, que é justamente a velocidade que eu transformei. Então, eu vou colocar ela na minha fórmula e assim eu faço um corta-corta, milímetro com milímetro, e tenho batimento por minuto. Aproximadamente 78 batimentos por minuto. Se você não gostou de nada disso que eu fiz, você pode simplesmente usar a fórmula que é 1.500 dividido por RR, que dá na mesma. É que eu prefiro sempre não decorar, porque a gente já tem que decorar muita coisa nessa vida. O que dá para deduzir, eu prefiro. Agora vamos para o terceiro ao nono passo. Como eu te falei, é só você seguir o ECG. Então, a gente começa olhando a onda P, depois a gente olha o segmento PR, que a gente faz junto, na verdade, com o intervalo PR. Depois a gente olha o complexo QRS, o segmento ST, o intervalo QT, a onda T, tanto faz, e a onda U por último. Então, a gente segue a ordem mais ou menos do que está acontecendo. E aí, vou te mostrar o que você olha em cada um deles. O que é importante é que toda vez que eu falo de onda ou complexo, eu tenho que olhar duração, amplitude, forma e eixo. E aí vai minha primeira dica. Faça uma tabelinha com os valores de cada um deles para ver se você consegue associar melhor isso. Então, quando eu falo de onda P, a duração dela, normal, é menor do que 0,12 segundos. Isso dá mais ou menos 3 quadradinhos no meu ECG. Já a amplitude, ela vai estar entre 0,25 mV e 0,3 mV, mais ou menos de 2,5 a 3 quadradinhos. É importante a gente saber isso porque alterações na amplitude ou na duração, elas podem mostrar para a gente, por exemplo, uma sobrecarga. Eu até vou gravar um vídeo sobre isso. Aí a forma da onda P, ela é normalmente arredondada e ela pode ter algum tipo de entalhe. Isso porque ela é formada por duas ondas, que é
a do ato direito e a do ato esquerdo, e aí pode acontecer de, na hora de juntar a resultante, eu ter uma pequena parte descendente, assim. Mas se for menor do que 0,03 segundos, tá tudo bem. E aí, por último, o eixo da onda P, que eu já ensinei como calcula eixo aqui. Tá aqui o vídeo no card, é de 0 a 90 graus, normalmente 60. E agora que a gente já olhou a onda P, a gente vai olhar o intervalo PR. O intervalo PR ele é composto pela onda P, que a gente já olhou, mais o segmento PR. O que a gente precisa olhar no segmento PR é se ele está isoelétrico. Se ele estiver um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo do eixo, pode indicar alguma patologia. E outra coisa importante do intervalo PR é a duração. A duração dele deve ser de 0,12 a 0,20 segundos, isto é, de 3 a 5 quadradinhos. E alterações na duração do intervalo PR, elas são importantes para a gente poder olhar se tem bloqueio atrioventricular. Então, é uma coisa que você tem que olhar a duração do intervalo PR. Chegamos agora no quinto passo. O quinto passo é olhar o complexo QRS. Como eu falei, quando a gente fala de ondas ou complexos, a gente tem que olhar duração, amplitude, forma e eixo. Então, a gente vai ter que olhar tudo isso no caso do complexo QRS, assim como a gente fez com a onda P. A duração do complexo QRS deve estar entre 0,06 e 0,10 segundos. Não considere o que está na tabela porque acabou vindo um pedaço da onda P. A amplitude vai depender das próprias condições cardíacas e extracardíacas do paciente, mas normalmente ela vai ficar menor do que 8, menor do que 5 milímetros. E aí a gente tem fórmulas para saber quando é um caso, por exemplo, de sobrecarga. Quanto à forma, o QRS ele pode ter uma variação. Eu até falo isso também, explico bem bonitinho no vídeo de derivações e cálculo do eixo, assista lá. Mas enfim, eu tenho uma zona de transição de tal forma que em V1 e V2 ela é predominantemente negativa, em V3 e V4 ela é isoelétrica, e em V5 e V6 é predominantemente positiva. Mas, como eu disse, eu explico bonitinho. E outra coisa que eu também explico nesse vídeo de cálculo do eixo é justamente como calcular o eixo. O eixo, no caso do QRS, ele tem que estar entre menos 30 e mais 90. Alguns livros falam de menos 30 a mais 120. E a gente chegou no nosso sexto passo, que é o segmento ST. No segmento ST, a gente tem um ponto bem importante, que é o ponto J. Esse ponto, ele marca o final do QRS e o início do segmento ST. Falando do segmento ST, normalmente ele tem um caráter isoelétrico. E qualquer desnivelamento acima de 1 milímetro, ele pode ser considerado patológico. O mais comum é o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio pelo desnivelamento, fazendo supra ou infa de ST. E agora a gente chegou no sétimo passo, que deveria ser a onda T, mas eu vou falar do intervalo QT. Esse intervalo vai do início do Q até o fim da onda T. E para calcular ele, a gente usa uma fórmula. Essa fórmula é QT medido dividido por raiz quadrada de RR. E aí, o resultado normal é para mulheres abaixo de 0,46 e para homens abaixo de 0,45. E aí, já que a gente falou da onda T, que aí deveria até ser o sétimo passo, enfim, mas a ordem dos fatores não altera o resultado. Como ela é uma onda, a gente vai olhar para ela duração, amplitude, forma e eixo. E eu já te adianto que para a onda T, a duração ela não é tão importante. A amplitude pode ser menor do que 6 a 10 milímetros, mas o que é importante para ela é a forma. A forma da onda T ela é assimétrica, isso porque ela tem um componente primeiro lento e depois rápido. Isso faz com que ela tenha essa forma. E o eixo, ele pode ser calculado tal qual o QRS e o valor normal é entre 0 e 90 graus. E chegamos no último passo, que é a onda U. A onda U ela é um resquício de repolarização e ela pode ou não estar presente. O que eles observam é que quanto maior a frequência cardíaca, maior é a chance dela aparecer. E o que a gente tem que olhar na onda U é se ela está no mesmo sentido da onda T. Normalmente, se o sentido está invertido, isso pode significar uma patologia. E agora chegamos de fato no último passo, que é dar o diagnóstico. Parabéns, você acabou de avaliar um ECG. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha. E também nos siga no Instagram.